Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá para o nosso 12º dia. Olha só, ontem a gente viu como resgatar a intimidade, né, com Deus. Ontem a gente viu como resgatar a intimidade com Deus. E hoje nós vamos ver como dar manutenção para essa amizade, como estreitar esse laço. É isso que a gente vai ver aqui nesse conteúdo de hoje. Bora disparar os aviãozinhos. Eu vou convidar a galera aqui para chegar junto. A Tati chegando. Bem-vinda, Tati, lindeza. Conta para mim se você está conseguindo acessar os conteúdos, está assistindo gravado. Me manda depois também como que está sendo a sua percepção. Pode mandar um sinal de fumaça lá para mim, eu vou adorar saber. Vou até fechar o livro aqui hoje porque eu não quero ele. Então, ontem a gente falou sobre como resgatar, né, essa intimidade com Deus, como que ele propõe no livro, né, são 6 formas de estreitar o laço de amizade com Deus. Ontem a gente falou de 2 e hoje nós vamos falar de 4. Assim como no livro, né, eu tô seguindo aqui a sequência do livro, lógico que com as minhas percepções, coisas diferentonas, pontos de vista, aplicações práticas da vida, é o que eu tenho colocado aqui para vocês, tá? Então, alinhamento de hoje. Desculpa. Hoje eu trouxe essa garrafinha aqui, ó. Você é quem você precisa ser. Essa garrafinha aqui eu ganhei numa imersão do Corpo Explica, que eu fui. E ela representa muito. Inclusive nesse movimento que a gente está fazendo aqui de propósito, né? Bom, então lembrando que o livro que a gente está estudando é Uma Vida com Propósito. Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo isso publicamente, aqui, estudar um livro e trazer minhas percepções do que eu me relaciono com o livro. E aí os alinhamentos de hoje, do dia de hoje, sobre como dar manutenção nesta amizade que a gente fez esse resgate ontem da nossa intimidade com Deus. Lembrando que vida e situação de vida são coisas distintas, é importante frisar isso aqui nesse capítulo de novo. Falando também um recapitular sobre o Deus que a gente está tratando aqui nessa série. Não é sobre um Deus conceitual, aquele que cabe num recipiente espiritual desta ou daquela crença ou fé, daquela crença religiosa, tá? A gente está falando de um Deus que é espírito, que é algo que não cabe num recipiente espiritual. E a gente está falando, inclusive, da parte que temos parte desse espírito, né? Da nossa essência divina, essência criadora, somos filhas únicas e amadas de Deus. Então a gente está falando aqui dessa centelha divina, inclusive, que está dentro. Então, quando a gente trata de Deus aqui nesse contexto, e inclusive nesse capítulo, isso vai ficar muito, muito forte, muito presente, digamos assim, é esse Deus que habita dentro de nós. Tá? A gente não está falando de Deus conceitual, o Deus que cabe num recipiente espiritual. A gente está falando da centelha divina que está dentro de cada um de nós, tá? Então, esse é o outro alinhamento que a gente precisa fazer. Bem-vinda, Gi, bem-vinda, Lena, bom dia para vocês, lindezas. E aí, o outro alinhamento que eu preciso fazer, então, ó, Lena e Gi que chegaram agora, fiz um alinhamento sobre o que é vida e situação de vida de novo, falei sobre esse Deus que a gente está tratando aqui, que hoje vai ficar muito mais marcado, muito mais presente. O Deus que é a centelha divina que habita em nós, não o Deus conceitual. E a terceira coisa que é preciso alinhar é sobre a palavra obediência. A gente já falou disso lá no 10º capítulo, a gente já falou de obediência outros dias. A gente fala de um ponto, não de uma obediência cega, eu mando, você obedece. Que a doutrina fala, eu acato. Não, não é sobre isso. A obediência aqui vem de encontro com o conceito de disposição de coração, disponibilidade, tá? E aí eu atrelo aqui a palavra rendição.
Então, a obediência, porque tem um ponto que ele vai trazer hoje sobre uma obediência pela fé, é uma rendição, é um movimento de sentir segurança na sabedoria da incerteza. A gente vai tratar isso aqui ali na frente, tá? Então, esses são os alinhamentos iniciais que eu precisava trazer aqui para vocês, para a gente poder avançar. Porque hoje no capítulo 12 do livro, ele fala exatamente como desenvolver essa amizade com Deus. Como que a gente desenvolve essa amizade com Deus e tem uma vida com propósito? Então, a gente vai tratar desse tema aqui. E aí, qual é o principal elemento do nosso encontro? Quem chuta? Quem é o principal elemento, objeto do nosso encontro? Você tem uma noção aí? Quem já está comigo há mais tempo já está ligada na parada. Quem é? Bem-vindo, Jean. É o nosso amado e querido guarda-chuva das funções. Não tem como, minha gente, estabelecer e manter essa amizade com esse Deus que habita dentro de nós, essa essência divina, essa centelha, se a gente não olhar para o guarda-chuva das funções. E aí eu vou trazer aqui, o livro fala, né, ele propõe 6 formas de estabelecer a amizade e dar manutenção nela. Ontem a gente falou de 2 formas de como estabelecer a amizade. Através da meditação, que inclusive eu propus um desafio para vocês ontem, de vocês meditarem olhando para os espaços vazios, acessando esse campo de infinitas possibilidades, né? Então é a partir do vazio, da não forma, que a gente consegue dar novas formas e ver novas possibilidades. A gente sai daquilo que é conhecido para nós, tanto que eu falei, né, sobre a árvore do conhecimento. Conhecimento é um fruto, dizem, né, conhecimento é poder, mas ele é poder em potencial. Se a gente não experimenta o conhecimento e coloca ele em prática, ele nos atrofia, ele não nos dá poder. Então, aqui a gente olhou para o campo de infinitas possibilidades. Uma forma de se reconectar com esse Deus, tanto o espírito maior quanto esse que habita em nós, é olhar para os espaços vazios a partir da meditação. Meditação, minha gente, não é só sobre sentar numa postura e ficar respirando. Não é sobre isso. Isso é um começo. Quando você está numa caminhada, como eu propus ontem, e você olha para o azul do céu por entre as nuvens, você está acessando algo que é infinitamente maior, tá? Então, é olhar para os vazios, sair do conceito, né? Sair do conhecimento. Isso é um desapegar, isso é um movimento de desapego, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tratou ontem. O segundo ponto foi o diálogo. E aí a gente falou sobre essa conexão de coração, que só pode acontecer no momento presente, nesse eterno agora, a partir do nosso coração, da vida que habita em nós. A gente tem essa conexão com o outro e aí gera uma comunicação de coração. Aqui tem um elo de afetividade, de ligação, de estreitamento de laço muito mais efetivo do que qualquer outro. Então, o diálogo, como ele propõe, esse diálogo constante, é um movimento de retornar à intimidade com esse espírito criador que habita em nós, certo? E ontem eu dei o exemplo lá do Éden, né? Mostrei para vocês um outro ponto de vista sobre a causa da condenação. Não foi porque comeu fruto, ou sim porque faltou comunicação, inclusive, de Adão e Eva. E aí teve uma consequência, e a gente vive essas consequências ao longo da vida, né? Então, tudo isso a gente viu ontem e ao longo dos dias. Marcele, bom dia, bem-vinda, sua lindeza. A Gi falando que meditou hoje pela manhã, que riqueza. Muito bom. Bora para o desafio, porque os desafios que eu dei para vocês são para a vida, tá? Não é só para esse momento de leitura do livro, não. Então, o primeiro ponto de hoje, de como desenvolver a amizade com Deus usando o guarda-chuva das funções. Então, o ponto que ele traz hoje, nós vamos trazer 4 formas, ontem foram 2, hoje são mais 4. O primeiro ponto é a sinceridade. Ele traz lá no livro que a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Olha só, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência.
E aí, olha desse ponto de vista sobre essa centelha divina que habita dentro de você. Ah, eu trouxe alguém para vocês conhecerem. Eu trouxe um elemento novo aqui. Vocês conhecem essa? Essa aqui é a representação da criança que eu fui um dia. Eu fiz um exercício sistêmico há um tempo atrás, e aí eu aceitei um desafio e era encontrar uma boneca ou um elemento que representasse a pessoa, aquela criança que eu tinha como imagem de uma foto da minha infância. Eu falei ontem para vocês que a criança que habita dentro de vocês, a criança que vocês foram um dia habita dentro de vocês. Inclusive é ela, a criança que tem esse espírito mais livre, curioso, contestador, que não cabe em todas as molduras, sabe, de condicionamentos. Essa é a criança que tem criatividade. É ela que precisa contemplar o espaço livre para poder criar nova todas as coisas a partir daquele conhecimento que você já tem. Então, nesse ponto da sinceridade, é você estabelecer essa conexão com quem você genuinamente é dentro da sua história, com aquela criança que você foi um dia. Essa sinceridade de poder comunicar quando algo te incomodar. A transparência de que ontem eu tenho sido transparente com vocês há um monte de tempo aqui. Ontem tive dor de barriga porque eu queria falar de um assunto que eu estava resistindo. São as sensações e as percepções que meu corpo está tendo das sutilezas das inconformidades, de sair da forma, dessa moldura que colocaram sobre uma menina boazinha que quietinha não apanha, entende? Então, a gente vem de um condicionamento, muitas vezes, que a gente esperava uma recompensa, mas a nossa recompensa maior era não ser penalizada. Não tinha uma recompensa real. Então, quando a gente olha para algo que eu faço e que eu espero uma recompensa e ainda fico chateada porque eu não recebo essa recompensa, é uma postura muito infantil. É porque quem não está recompensando a si próprio é você. Faz sentido? Tanto que aqui no segundo ponto, desse ponto da sinceridade, ele diz assim, ó, tem muitas pessoas que culpam Deus, ficam chateadas com Deus, ficam de mal com Deus, brigam com Deus, se revoltam contra Deus, dentro desse contexto desse livro que é religioso, desse Deus conceitual. Mas você pode observar nessa conduta das pessoas que ficam murmurando e reclamando. O que falta é autorresponsabilidade. A pessoa não fez como deveria a parte dela do milagre. Ela não deu o seu melhor. Ou ela nem fez, ela ainda tá naquela... Eu falei para vocês que existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que ficam sentadas esperando que Deus vai fazer algo e aquela que faz a sua parte do milagre. Que sim, eu confio na sabedoria que já habita em mim, a criatividade que já habita em mim e eu vou para o mundo. Então, esse movimento vem muitas vezes mostrar a nossa postura, ainda uma postura mimada, arrogante, uma postura que não está na postura de aprendiz, que não está na postura, lembra lá dos 3 bloqueios que nos impedem de viver uma vida com propósito? A gente ainda está sob o orgulho, a soberba. Então, o primeiro ponto é você ser sincera com você mesmo. Diante do espelho. Essa conexão, essa manutenção dessa amizade é você ser sincera com você mesmo. Eu estou cansada, não vou me sobrecarregar. Eu estou fazendo o corpo mole. Você tem que olhar para a sua real ação. Isso é ser sincera com você mesmo, pé no chão. Tomar as rédeas, tomar essa criança no teu colo, essa criança que você foi um dia, e não ficar esperando que o externo te recompense por algo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que faz unhas, né? E eu estou nesse movimento de trabalhar o empreendedorismo. Numa sentada com ela, a gente conversando, e aí eu olhei para as possibilidades dela. A potência de faturamento daquela mulher é de 15 mil no mês. Cada vez que eu dava uma solução para ela me dava 2, 3 desculpas a mais,
porquê, não sei o quê. O a mais e o porquê, muitas justificativas, é uma pessoa que tem um temor, tem uma crença, mas ela fala, não, no tempo certo Deus vai fazer. Ô bênção, se você não pegar a tua maca e andar, não vai rolar. Se você não fizer a sua parte do milagre, não vai rolar. Entende? Então, esse ponto da sinceridade, você precisa ser muito, muito honesta com você. Consolidar essa amizade com a essência divina que habita em você a partir da transparência. Sem máscaras. Escancarar. Isso serve para você com você mesmo, isso serve para você nas suas relações. Sem máscara. Estou me sentindo sobrecarregada. Sem máscara. É falar para o marido que está incomodando. Sem máscara. Entende? Eu tinha muita dificuldade de falar. Bom, você já conhece minha dificuldade de falar, né? E eu tenho muita dificuldade de falar quando eu sinto algo. E aí ontem eu estava com uma saudade da minha pequena, que já tem 23 quase, né? 22 anos. E aí eu acompanhei uns stories dela e ela tinha ido para o Rio de Janeiro numa aventura, decidiu de última hora e tal, não sei o que. Ela não mora aqui, né? E aí eu falei pro Marcel na caminhada, né? Eu falei, Larissa é uma mulher de espírito livre. Ela estava se sentindo acuada e limitada, enfim. Falei lá de coisas que eu acreditava sobre a Larissa. Que eu vejo, né, nela. E quanto potencial está sendo desperdiçado, né? E aí uma hora eu mandei uma mensagem para ela no direct dela, falando que legal que você se aventurou, tal, né? E aí ela falou assim, ai, tô tão feliz e não sei o que e tal. E aquilo encheu meu coração, né? E aí eu tava sentada lá fora, perto da piscina, olhando aquela lua linda que tava no céu ontem. Aí eu escrevi algo sobre a Larissa. O meu lado poetisa, né? Eu escrevi um texto sobre a Larissa. Inclusive parece poemas. Eu tenho vários escritos assim, né? Quando eu extravaso a minha emoção de uma outra forma. Me emocionei. E aí, eu peguei e mandei para ela. Eu fui sincera. É de coração, entende? Sem medo de me expor. Sem medo se ela vai achar que eu sou ridícula. Sem medo dela... Não importa o que ela vai achar. Importa que eu tô sendo sincera comigo. Estreitando essa relação comigo. De colocar para fora aquilo que eu sinto, que eu penso. Porque isso nunca foi... natural para mim. Em algum momento foi. E é isso que eu tô resgatando aqui. Em algum momento foi. Só que foi castrado. Entende? Então ontem eu me desafiei a escrever para a Larissa e mandar para ela. Vocês acham que essa comunicação foi de coração ou não? Ela sentiu ao ler cada uma daquelas palavras. Porque eu coloquei meu coração, minha conexão, a minha vida naquele exato momento presente. Entende? Então é sobre isso, a gente reconectar, fazer essa reconexão com Deus, a partir de quem está dentro de você, dessa criança que você foi um dia. Esse é o primeiro propósito. Eu estou entendendo aqui nesse fluir desse livro que ele propõe 5 propósitos, né? O propósito número 1, que ele fala lá no comecinho, que é agradar a Deus, isso tem que ser o seu objetivo de vida, nada mais é do que o propósito primário na veia. É você se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. A gente só está discorrendo aqui quais são as formas de fazer isso. Mas não foge disso. A base dos primeiros 7 dias, a gente falou de propósito primário, secundário, supremo, como que a gente vai integrar essas 3 coisas. Aliás, integrar 2 coisas para alcançar o propósito supremo. Mas, na realidade, tudo que ele está falando aqui sobre esse primeiro propósito da sua vida, que é agradar a Deus de todas as formas, com todas as suas forças, é você olhar para a pessoa mais importante da sua vida. É essa a conclusão que eu cheguei enquanto mais eu vou lendo esse livro. Entende? Segundo ponto. Segundo ponto é obedecer pela fé. Obedecer pela fé. Ele diz que a verdadeira amizade... Peraí.
Peraí que eu choro e fico... Eu vou tomar uma aguinha. Você vai falando aqui se faz sentido isso aqui pra vocês. Quem chegou depois, ó. Eu trouxe essa garrafinha hoje. Você é quem você precisa ser no mundo para fazer a diferença. Segundo ponto, obedecer pela fé. A verdadeira amizade não é passiva, ela é ativa. Ativa. O autoacolhimento, o auto-perdão, autocompaixão. Por isso que eu trouxe a boneca que representa a Luaninha. Porque quando eu pego o chicotinho, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que lembrar que dentro de mim tem uma criança que foi muito, muito ferida. Dentro de cada uma de nós, dentro de você. Quando a gente começa com autocobrança, autoexigência, se negligenciando, não cuidando da nossa saúde, não cuidando do nosso espiritual, do nosso físico, do nosso emocional. Quando a gente se doa demais para o outro. Quando a gente faz tudo muito pelo outro, a gente espera a recompensa. Nunca vem na medida. Nunca vem na medida. E aí, quando eu falo obedecer pela fé, quando ele traz esse contexto, obedecer pela fé, obedecer é se colocar de disposição de coração e colocar o passo de fé. Olha o que a gente tem falado aqui, ó. Ah, eu tirei meu slide. Mas lembra do slide de ontem? Que tem aqui, ó. Cabeção, tirei. Vou fazer, vou desenhar. Aqui, ó. Lembra que é quem eu sou, o que eu faço para alcançar aquilo que eu quero ter, aqui no campo de infinitas possibilidades. Então, olhar para esse ponto de obedecer é se render à sua própria história. Tenho disposição e disponibilidade de coração para colocar em prática aquilo que eu sei. Então, eu olho para o campo de infinitas possibilidades e dou um passo de fé. É um passo no vazio, mas você já ouviu aquela frase? Dá o passo que Deus dá o chão? E quando a gente vai fazendo isso, saindo aqui do contexto, do conceito que eu já sei da árvore do meu conhecimento, eu tomo do meu conhecimento e avanço como uma disposição de coração em servir a vida do outro. Tem 3 coisas, minha gente, sobre o trabalho que vocês precisam guardar no coração de vocês e levar para a vida de vocês. A primeira coisa é que o trabalho, ele não é um mal necessário. Muito pelo contrário, o trabalho ele é tido como um ponto negativo justamente por conta do Éden. Vai trabalhar e com o suor do teu rosto vai comer. Ele é visto como uma condenação, mas o trabalho é a bênção. Ela é uma bênção. A partir do trabalho, tanto que tem vários versículos que diz, trabalho edifica o homem. É a partir do trabalho que você cria a ponte para a vida. O trabalho é a fonte do seu dinheiro. O dinheiro é o resultado do teu trabalho. Muitas pessoas querem alcançar um resultado X. Tá aqui, ó. Eu quero um resultado X. Mas se você é uma pessoa Y abençoada, que você tá aqui, ó, presa nos seus condicionamentos, como que você vai alcançar X? Você só vai continuar fazendo X, Y. Se você quer alcançar resultado X, você precisa se tornar a pessoa X. Entende? E isso só o trabalho faz. Quanto mais a gente coloca os nossos dons, talentos, habilidades para o mundo, mais a gente vai ser, vai estar colocando o trabalho a serviço da vida. Um segundo ponto importante sobre o trabalho é que muitas vezes a gente espera a recompensa monetária do trabalho. Mas o que eu estou propondo aqui para vocês? Um trabalho, uma vida com propósito, vai para além disso. Porque a recompensa, quando você está alinhado com o que você sabe fazer de melhor, com a sua própria história, e você transborda isso na vida do outro,
a sua recompensa primária já é poder fazer esse trabalho. Você já sente tanto prazer e satisfação em realizar esse trabalho. E você faz com tanto bom grado, de todo o coração, com toda a tua entrega, com toda a tua alma, que naturalmente o fruto vem. Entende? Então, esse ponto de obedecer com a fé é alcançar o propósito supremo, é uma integração de quem você é e o que você faz. Com reta intenção no teu coração. Entende? Faz sentido? E aqui no terceiro ponto, a gente vai ver ele falando que uma outra forma de estreitar essa amizade, dar manutenção nessa amizade com Deus, essa centelha divina que habita dentro de nós, é valorizar o que Deus valoriza. É valorizar o que Deus valoriza. Ele propõe algo que tem a ver com o trabalho, que é se importar com as pessoas ao seu redor. Trabalho, servir, tem a ver com o propósito secundário. Mas preste atenção, o que é mais precioso para Deus? Esse maior. O que é mais precioso? Valorizar o que Deus valoriza. O que é mais precioso? É a sua vida. É a sua vida. Valorizar o que Deus valoriza. Valorizar a pessoa mais importante da sua vida. Uma pessoa, por exemplo, deixa eu só trocar esse microfone de lugar aqui. Uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de colocar valor no seu trabalho, no seu serviço, no seu produto, é uma pessoa que não se valoriza. Ela não reconhece o seu real valor. Lógico que tem limitações, inclusive eu estava pensando sobre isso hoje na minha caminhada, né? Quantas pessoas têm aquela percepção de que o empreender é ainda um movimento da CLT, porque a gente vem, né, desse movimento da era industrial, que tinha um lugar que você ia trabalhar, você trocava suas horas por um valor X de dinheiro no final do mês, que era o seu salário. Eu fui uma pessoa muito como essa, que quando chegava um cliente para mim, eu via naquele cliente uma obrigação de fechar comigo. Assim como quando eu era funcionária, o meu patrão tinha a obrigação de me pagar. Alguém tinha que pagar minhas contas. Era tipo isso, entende? Eu não tinha mentalidade de prosperidade, eu não tinha mentalidade de riqueza, eu não tinha mentalidade empreendedora. Eu não tinha essa mentalidade que, sim, eu posso alcançar todas as coisas desde que eu faça. Eu não tinha essa mentalidade. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em cobrar, porque a gente nem consegue se valorizar, e muitas vezes a gente ainda, eu conheço uma pessoa que ela não consegue fidelizar cliente, não consegue manter cliente. Porque quando chega um cliente na presença dela, ela coloca o preço lá em cima, porque ela está desesperada para pagar as contas. Não é sobre isso. Não é sobre isso, entende? O propósito, ele vai monetizar com certeza. Mas sim, não tenho dúvida. Só que é dando que se recebe. Entende? Sabe o fluxo do dinheiro é assim, ó. Quanto mais você dá, mais você recebe. Assim é com bênçãos, assim é com desejo do bem do coração. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se tem algo, pega essa, porque esse aqui é bem... Tá dentro de tem as 7 leis espirituais do sucesso, que é estudada por Deepak Chopra. E aí, tem uma das leis que ele fala assim, ó, tudo aquilo que você acha que alguém está tirando de você, é você que está tirando do mundo. Presta atenção. Tudo aquilo que você acha que Deus está tirando,
tudo aquilo que você acha que estão tirando de você, não é Deus não, tudo que estão tirando, é você que está tirando do mundo. É você que não está dando para o mundo. É você que não está transbordando. Então vamos trazer aqui pro real. Você acha que está sendo desvalorizada? É você que não está se valorizando e não está valorizando o outro. É você que acha que está sendo desrespeitada? É você que não está se respeitando e não está respeitando o outro. Você acha que você não está sendo amada? É você que não está se amando e não está conseguindo amar o outro. Aquilo que você acha que estão tirando de você, é você quem está tirando do mundo e não está realizando. Essa é uma das 7 leis espirituais do sucesso. Dar e depois você recebe. Entende? E aqui tem tudo a ver com o guarda-chuva das funções. Esse capítulo inteiro é guarda-chuva das funções. Seja sincera com você. Tenha fé em você, na sua criatividade, no seu poder criador. Tenha fé na sua capacidade. Tenha fé que você dá conta. Tenha fé que você já tem tudo que você precisa. Os seus tesouros estão na sua história. Entende? Valoriza o que Deus mais valoriza, que é a sua própria vida. Já contei para vocês que se você morrer hoje, a sua vida, não só a sua vida, né? O mundo à sua volta, aquilo que você percebe como o mundo morre junto, porque é só o seu ponto de vista. É a sua imaginação, é a sua criatividade, é a sua realidade. São as suas interpretações. Tá? E aí um quarto ponto que ele propõe sobre estreitar essa amizade com Deus, ninguém tá comentando. Ai, meu Deus, vocês estão vivos aí? Tem mudinha sendo germinada aí? Conta aqui pra mim. Coloca o emoji da mudinha aqui pra eu saber. Quarto ponto do dia de hoje. Ele diz assim, ó. Ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. E ele traz uma citação bíblica aqui, né? Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, me encontrarão. Olha isso. Tô no PC e não achei a mudinha. Tem problema. Mas tá aí. Tá viva. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, me encontrarão. Eu não marquei aqui qual foi essa citação, mas está lá no livro, essa citação bíblica. E aí, de novo, né? Quando me procurarem, pode observar. Eu vou dar uma tarefa aqui para vocês hoje também. Quando você procura, já ouviu aquele ditado, quando procura, acha? Quando procura, acha. É tão real isso, né? Quando procura, acha. Só que para procurar, depende de algo. Depende da necessidade, da escolha. Eu quero procurar algo. Eu vou procurar algo. Depende de uma decisão. Eu vou. E a decisão, ela é intimamente ligada com a situação que nós não suportamos mais. A situação que não nos cabe mais. Aquela situação que limita a nossa vida. Sabe? E aí, ele traz uma frase no livro que eu gostei muito, que diz assim, ó: você está tão perto de Deus quanto escolher estar.
Você está tão perto do seu poder criador quanto você desejar estar. Quando você decidir estar, porque ele está dentro. Quando nós assumimos o guarda-chuva das funções, colocamos a haste do guarda-chuva de pé, fortalecendo fisicamente, emocionalmente, financeiramente e espiritual, física, emocional e financeiro, a gente consegue olhar para essa haste do guarda-chuva das funções e falar: se algo está me faltando é porque eu estou distante da minha essência. Quando você sente essa ausência de algo, pode olhar para dentro. Você vai olhar que você não está se dando esse algo. Estou com falta de tempo. A objeção máxima é falta de dinheiro. Todo mundo enfrenta essa objeção. Quem é empreendedor vai enfrentar essa objeção. E a outra objeção é falta de tempo. Todo mundo fala que também não tem tempo. Quando você olha para a questão do dinheiro e do tempo, dinheiro e tempo são prioridades mal estabelecidas. Pode olhar para o guarda-chuva das funções. Você está colocando tempo demais em outras funções. Você não está tendo dificuldade de delegar. Você está tendo uma necessidade absurda de controle. Você quer que as pessoas façam tudo do seu jeito. Nunca nada é bom o suficiente para você. Se não for eu, o negócio não vai. Tem uma crença, inclusive, sobre isso, né? Desse movimento. Que diz que o boi só engorda diante dos olhos do dono. Isso é um ditado que te paralisa no seu empreender. O boi não engorda só diante dos olhos do dono. O dono só precisa saber ser um líder, delegar, soltar as rédeas, obedecer na fé, estreitar relações com a essência do outro. Entende? Quando a gente olha desse ponto que ele traz, você está tão perto de Deus quanto escolher estar, exatamente você está perto da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Quando você fortalece a haste do seu guarda-chuva, o transbordar na vida dos seus e no seu trabalho e todo o resto vai ser acrescentado. O pilar central da vida de uma pessoa é o trabalho, porque é dele. Vamos imaginar o seguinte, aqui, eu vou inverter assim, ó. Vamos imaginar isso aqui, ó. Sabe aquele, como chama? Tornado. Vamos imaginar um tornado. Vamos imaginar um tornado, porque ele começa aqui, ó, pequenininho, fazendo redemoinho, depois ele vai aumentando, 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 aumentando. Isso aqui é o trabalho, o pilar central da vida de uma pessoa. Só que ele só vai aumentar e crescer e transbordar os frutos desse trabalho quando quem está no centro é a pessoa mais importante da sua vida. É desse trabalho, o dinheiro que vem desse fruto, que vai abastecer todo o resto, vai abastecer sua família, a qualidade de vida que você pode proporcionar para eles, vai abastecer o seu próprio negócio. Entende? É do trabalho. É do trabalho. Então, esse movimento de hoje, ele está intimamente ligado com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Estreitar a amizade com Deus, estreitar esse laço, nutrir, abastecer essa amizade, nada mais é do que cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Honrar esta pessoa, acolher esta pessoa, ser sincera com essa pessoa. Parar de usar as máscaras que te protege do seu ambiente. É escancarar, é falar. Pode olhar uma criança se ela tem trava na língua. Não tem. A criança não tem trava na língua. Os adultos que colocam a poda. Tá?
Fez sentido para vocês aqui? Agir. Quem é em mim? Ai, virou uma chave aqui para mim. Uau, tá aí a chave de hoje para mim. Quem é em mim que quer fazer tudo? Ui, ui. Achou. Quando vê, não tem como desver. Né? Essa é a grande delícia desse movimento. Viu? Não tem como desver. E quando a gente vê, né, esse movimento, tô aqui, né, falando para vocês, o meu primeiro empreender foi quando a minha empreender assim, né, de vender coisa, fazer dinheiro, foi quando a minha filha mais velha nasceu. Eu tinha 15 anos de idade, né, quando a Laiane nasceu. E aí o meu pai, só vou encerrar com essa história aqui para vocês antes da gente ir embora. Quanto que isso tomou força, inclusive agora nessa decisão de mudar de nicho, né, no mercado aqui. Meu pai foi me buscar na maternidade, né? O pai da Lene não sumiu, não apareceu, enfim. E aí meu pai foi me buscar na maternidade, eu com 15 anos, aquela criança no colo, e ele pediu para eu sentar na poltrona, né? Ele falou: "Você vai querer ir para minha casa?" Eu era bem espoleta, né? E era bem sarcástica, eu tinha essa é a minha natureza, meio pimenta. Aí eu falei: "Ué, não vou para lá, vou para onde?" Aí ele falou: "Ah, então você vai querer ir?" Eu vou. Ah, então senta que eu quero te dar um papo reto, né? Meu pai era muito direto e reto, assim. Aí ele falou: Ó, é o seguinte, você é menor de idade e depende de mim. Você é minha filha. Eu vou abastecer você. Eu vou cuidar de você, roupa, calçado, o que você precisar. Você vai poder contar comigo. Mas esta que você tá levando no colo é tua, filha. Você vai dar de comer, você vai dar de vestir, você tem que se preocupar com a manutenção dela. 15 anos eu tinha. Eu morava em São Paulo, né? Eu moro em Campinas já há bastante tempo, mas eu morava em São Paulo e eu entrei no carro. Eu ia falar o quê pra ele? Sim ou não? Não tem opção, minha filha. Tem que ir embora pra casa. 15 anos, não tinha nem pra onde ir. Então, sim, né? A condição aceita. Aí fui eu, sentei no carro e aquela criança no meu colo. E eu tava na Zona Leste, eu morava na Zona Sul. E eu ia naquelas avenidas e aqueles postes de luz, e aqueles postes passavam assim, e eu ficava: o que eu vou fazer? Como que eu vou dar de comer essa menina? Como que eu vou vestir essa menina? Não faço nada, não sei, nunca trabalhei na vida. Aí eu fui fazer bolo, que era uma coisa que eu sabia fazer, e lanche para vender na escola. Saí vender de shopping, de porta em porta nas lojas. Enfim, eu fiz o dinheiro, entende? Essa determinação, esse real motivo, esse motivo maior, tinha uma criança para ser abastecida. Hoje você não tem, talvez, né? Assim como eu, não tenho filhos pequenos, mas tem alguém que ainda depende de você. Uma criança para ser nutrida, abastecida, que foi abandonada, foi abusada muitas vezes, foi violentada. Não estou falando só de abuso sexual, de abuso. Não, não é sobre isso, tá? Mas ela foi ferida imensamente. E ela precisa de você, essa adulta, hoje, para poder dar de comer, de beber, nutrir, abastecer e dar tudo que ela precisa. Não é mais responsabilidade do outro. Não é responsabilidade do seu cliente, do seu marido, dos seus filhos. Não é responsabilidade de ninguém. É só sua. É essa criança. Essa. Olha, eu me emocionei de novo. É essa criança. Esta que está no meu campo de visão, para não esquecer que é sobre ela. É sobre usar essa vida que eu tenho no eterno agora para servir a vida de quem passar pela minha vida. Não sei quanto tempo a Giovana vai estar perto, a Lena vai estar perto, outras pessoas estarão perto, mas quem chegar perto vai beber de uma fonte. Entende? É sobre isso, minha gente. Se você ainda não está inscrita no workshop de sábado, vai ser sábado agora, se inscreve, vem para o grupo do WhatsApp para ter um preço diferenciado, que a gente vai integrar seu propósito primário e secundário para você viver a abundância que você tem direito como filha única do Criador, tá? Bora!
eu também virei esse ano cuidando da Gizinha. Que riqueza, Gi! É isso aí. Você fortalecida, você vai ser base de fortalecimento para os seus. Nossos filhos veem como é ser adulto com a nossa postura, com a nossa atitude, não com o que a gente fala. Então é muito rico ver a Larissa fazer esses movimentos bravadores dela, porque ela me viu fazer isso. A fruta não cai muito longe do pé. Tá bom? Ó, um beijo grande para vocês. Depois deixe seus comentários aqui, compartilhe essa live com alguém que você julga que é importante conhecer esse conteúdo. E se você conhece alguém que quer vir para o workshop, que quer empreender com propósito, manda essa pessoa lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo grande no coração de cada uma de vocês e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.